Sabe, quando a gente pensa no Nordeste brasileiro, o que vem na cabeça? Logo de cara, né? Fortaleza, Salvador, Recife, aquelas praias de sol a pino, resorts super badalados. Mas olha só que curioso, bem no meio desses gigantes do turismo, tem um pedacinho de terra que quase ninguém vê. É exatamente sobre isso que vamos conversar. O grande paradoxo do litoral do Piauí, uma verdadeira joia da natureza que ficou escondida por uma longa história de esquecimento. Pois é. De um lado, a gente tem aquele Nordeste dos cartões postais, que está em todas as rotas de turismo do mundo. E do outro, um litoral que, olha, raramente entra nos planos de férias de alguém. Mesmo fazendo parte de uma das regiões mais desejadas do país, a costa piauiense continua sendo um segredo. E um segredo muito bem guardado. 66 quilômetros. Só isso. Esse é o tamanho total do litoral do Piauí. Para ter uma ideia, é o menor de todo o Brasil. Imagina só um trechinho de nada espremido entre dois gigantes, que são o Ceará e o Maranhão. Isso, por si só, já começa a contar uma parte da história, né? E é aqui que o mistério começa a ficar interessante. Como é que pode um trecho tão curtinho esconder um dos fenômenos naturais mais raros de todas as Américas? E mesmo assim, ficar fora do radar por tanto tempo? Bom, vamos mergulhar fundo nessa história. Para a gente começar a entender essa contradição toda, primeiro a gente precisa conhecer o tesouro que está escondido nesses 66 quilômetros. E olha, é um lugar de uma riqueza natural que impressiona. O coração desse paraíso é o Delta do Parnaíba. E veja bem, não é um delta qualquer. A maioria dos grandes deltas do mundo, tipo o do Nilo, do Mekong, se formam em águas bem calminhas. Mas o do Parnaíba, não. Ele deságua direto no Oceano Atlântico. É o único desse tipo em todo o continente americano. É algo raríssimo. Agora, vamos pensar na dimensão disso. São 73 ilhas, dunas gigantescas, manguezais super ricos e uma vida selvagem que é um espetáculo. É um destino de classe mundial, de verdade, mas que, historicamente, ficou totalmente ofuscado pelos vizinhos famosos, Ceará e Maranhão. A resposta para esse isolamento todo não está só na geografia, não. Está na história. O jeito único como o Piauí se formou ajuda a gente a entender o porquê de tudo isso. O padrão aqui é muito claro. Diferente de quase todo o estado do Nordeste, que nasceu de cara para o mar, o Piauí foi o contrário. A colonização dele começou lá dentro, no sertão, por causa da pecuária. O mar só veio bem depois, numa troca política, quase 200 anos mais tarde. E para fechar com chave de ouro esse distanciamento, fundaram a capital, Teresina, a mais de 300 quilômetros da costa. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A identidade do Piauí, a economia, o desenvolvimento, nada disso foi moldado pelo oceano. Foi tudo moldado pelo sertão. O mar era tipo uma fronteira distante, sabe? Não era o centro da vida piauiense. E as consequências disso duram até hoje. Sem aquela cultura de quem vive do mar, sem a infraestrutura de portos importantes e sem o agito de uma capital litorânea, aquela pequena faixa de costa ficou ali, isolada, à margem dos grandes fluxos de comércio e turismo. E esse distanciamento histórico não sumiu com o tempo, viu? Muito pelo contrário. Ele acabou se transformando em problemas estruturais bem modernos que mantiveram a região isolada por décadas e décadas. É um ciclo que se alimenta. O acesso difícil por terra com estradas ruins já afastava todo mundo. Aí, a falta de continuidade na política fazia com que as obras de melhoria nunca terminassem. E enquanto isso acontecia, os vizinhos, Ceará e Maranhão, iam se consolidando como potências turísticas, tornando o Piauí praticamente invisível no mapa. E talvez não exista símbolo melhor para essa estagnação toda do que o Porto de Luiz Correia. Prometido há décadas, ele virou um retrato do potencial que o Estado simplesmente não conseguia aproveitar. Essa frase é forte, né? E é forte porque ela vai direto no ponto. O Porto passou por vários governos, recebeu orçamentos, teve até reinauguração, mas funcionar de verdade, quase nunca. Ele acabou virando um símbolo da frustração de um Estado que tinha uma saída para o mar, mas na prática não tinha acesso a ele. Mas olha, parece que, depois de tanto tempo, a maré finalmente está começando a virar. Tem um capítulo novo começando nessa história, e ele é impulsionado por uma ideia que, enfim, colocou o Piauí no mapa do turismo. A criação da Rota das Emoções foi um divisor de águas. Foi uma sacada genial. Em vez de tentar competir, o Piauí se juntou aos seus vizinhos famosos. A rota simplesmente transformou a percepção da região, colocando o Delta do Parnaíba não mais como um lugar isolado, mas como uma parada estratégica e imperdível entre dois destinos super consolidados. E os sinais de mudança agora são bem concretos.
A gente está falando de voos diretos chegando, o porto finalmente sendo finalizado de verdade e uma projeção de um aumento enorme no número de turistas. Pela primeira vez em muito tempo, parece que as promessas estão de fato saindo do papel. Com toda essa reviravolta, o litoral do Piauí hoje se encontra numa verdadeira encruzilhada, tentando equilibrar um passado de abandono com um futuro que parece cheio de potencial. Basicamente, o litoral piauiense está diante de duas possibilidades bem claras. De um lado, tem o peso de toda essa história, que o manteve como um simples ponto de passagem. E do outro, a chance de ouro de se tornar um destino integrado, valorizado por sua riqueza que é única. A grande questão é, qual desses caminhos vai prevalecer? E essa é a grande pergunta que fica no ar. Depois de tantas décadas de esquecimento, será que esses novos investimentos e essa nova visibilidade vão ser suficientes para quebrar de vez esse ciclo histórico? O futuro dessa joia escondida do Nordeste? Bom, esse ainda está para ser escrito.